Olá a todos! Espero que sejam todos bem, dando prosseguimento ao projeto do Pod Lopes. Hoje eu tenho o prazer em receber o senhor Wellington Porfírio, historiador, tá certo? Ele tem outras formações também, ele vai falar um pouquinho pra gente aqui, mas um assunto que a gente vai tratar hoje é discriminação, segregação, racismo, todo tipo de preconceito, né? Em princípio parece um assunto polêmico, mas não deveria ser. Por que não deveria ser? Porque isso não deveria existir. Sempre falo aqui, por mim não precisaria ter polícia, juiz, advogado, não precisa ter nada disso, né? Os conflitos deveriam ser resolvidos de uma maneira mais madura, né? Como seres humanos, né? Mas, enfim, é o que temos, né? Isso é uma coisa quase que cultural, né? E é histórica, né? Desde os primórdios, né? Os escravos existiam por quê? Por causa de guerras, de lutas, né? Um povo lutando contra o outro, que é uma desinteligência, né? Quem perdia virava escravo do outro. Né? Podia ser branco, japonês, de qualquer cor, ele virava escravo se ele perdesse, tá? Mas isso também tudo por ambição, né? Tudo por terra, por poder, por dinheiro, por uma série de circunstâncias aí, tá certo? Mas, como eu falei, é uma situação, quase, a gente tem um racismo no Brasil, por exemplo, ou talvez no mundo, uma coisa estrutural, né? Embora eu não sou preconceituoso, eu não sou racista, eu não sou sexista, eu não sou homofóbico, não sou, né, xenófobo, né, que chama. Exato. Mas no frigir dos ovos, né, a gente acaba tendo alguma coisa assim e tá aí, no dia a dia. Então, Wellington, a palavra é sua. Obrigado, Lopes. Obrigado primeiramente pelo convite, tá? Show. Por aceitar aí o convite, me chamar, me convidar para o seu programa. Meu nome é Wellington da Silva Porfírio, como você falou, sou professor de História, atuo atualmente no Estado, sou pedagogo também de formação, estou agora também iniciando a minha terceira graduação em Letras. E fiquei muito feliz pelo convite e pela proposta da gente vir aqui falar um pouquinho sobre essa questão de discriminação, falar um pouquinho sobre essa questão histórica nossa, do nosso país, né? Não é de hoje que a discriminação está aí. Outra questão interessante de ser dita é a gente não achar que não existe o preconceito, porque ele existe dentro da nossa sociedade, né? E o mais gostoso e interessante é a gente poder falar abertamente num espaço que você proporcionou para a gente poder falar. Se a gente na correria no dia a dia, mal temos a oportunidade de conversar de ideias tão fundamentais assim, de questões históricas nossas para a nossa sociedade. Nos conhecermos melhor, como os professores de história falam, entender a nossa identidade. Quem somos nós? Da onde nós viemos, né? Como eu costumo falar, já estava conversando com você, Lopes, a gente tem uma coisa no Brasil que assim, já começa a nossa formação, nossa identidade desde a colonização, que desde a chegada dos portugueses, espanhóis, com o encontro com os indígenas e logo na sequência a escravidão. Então assim, teve ali uma relação social daquele tempo para cá que veio a formação. E houve conflitos culturais fortíssimos, cara, historicamente, né, nesses encontros. Não foi tudo harmoniosamente. Então a intenção dos europeus quando chegaram aqui era explorar. Sim. 100%, tudo. Claro. Eles queriam explorar. Chegaram com esse objetivo. O objetivo simples, era isso, né? Explorar as riquezas que tinham aqui. Eles vieram, na verdade, por ouro. Tem cartas, registros escritos falando isso, né, historicamente. Perfeito. Só que em alguns relatos históricos falam que eles não encontraram o que estavam procurando, mas encontraram paisagens belas. Belas praias, e eles queriam explorar isso também. Né? Tanto que uma das primeiras matérias-primas que foram exploradas aqui no Brasil foi o pau-brasil. Foi o pau-brasil. Tá? Foi muito explorado. A gente era chamado de terra do pau-brasil. Exatamente. E aí, entre outras riquezas que na sequência foi sendo explorado. Tá. Houve os primeiros conflitos que eu tive interesse em procurar saber qual foram os primeiros conflitos sociais que a gente teve foi com o povo indígena. Porque eles não aceitaram ser escravizados. Sim. Então vamos colocar assim que nos registros históricos foram as primeiras guerras que surgiram. Exatamente. Certo? Talvez fosse um povo mais fechado ali, já tinha aquela cultura deles. E, erroneamente, talvez, eles são... Né, muitas pessoas dizem que os índios são preguiçosos. Né? Não. Só que o cara chega aqui com o chicote na mão querendo que o cara trabalhe, né, trabalhe forçado, ele tem a cultura dele ali, né? A grosso modo falando, já quer chegar na base da porrada? Da porrada. Não é assim. Então, não é assim. Tanto que eles tiveram né, os portugueses tiveram que recorrer aos escravos. Outros povos não seriam escravizados.
explorados Não assim, seriam, eles não, então assim, tão facilmente. já houve um embate aí de Sim. início, forte. Opa, você quer me escravizar, me explorar, pra, né? Que essa era a ideia do Isso. europeu. E aí os caras não aceitaram. Claro. Houve os primeiros conflitos, foi o primeiro confronto. Na sequência veio o povo africano. Aí teve todo aquele processo, navio negreiro, nananã, e chegaram para cá. Mão de obra barata, aquela coisa toda. Mão de obra gratuita, né? Na realidade, eles eram vendidos como se fosse uma mercadoria. Como é possível um ser humano ser vendido como uma mercadoria? E tinha toda uma exploração em cima disso, né? O cara que era o dono do navio, por exemplo, ele recebia. Então era o, né, era o empresário da navegação. Mas Cara, trazia... exatamente. Aí pegou um povo fragilizado, um povo que sempre teve guerra civil, uma briguinha entre eles ali, que não se entendiam. E aí acabava acontecendo isso, né? Eu acho que até algumas, perdão até de falar, Não, fala, talvez até que algumas tribos lá ganhassem alguma coisa, né? Pô, você facilita aí para eu pegar essa, né? Essa tribo perdeu, tá guerreando e tal. Então, são mazelas da convivência, do relacionamento humano mesmo, né? Falta de amor, de fraternidade, de bondade. A gente tem uma oportunidade de São Sebastião aqui hoje, que é a Casa do Patrimônio. Tá? Então tem um acervo histórico maravilhoso ali. Maravilhoso para a gente entender. E eu não sabia e descobri, fui lá como professor de história para buscar mais fonte de conhecimento. Existe um livro que tem registros que o negro, ele era como você citou, ele era uma mercadoria. E naquela época era legal essa comercialização. E eu não sabia, eu descobri isso, eu falei, caraca, cara, fiquei impressionado. Era uma informação que eu não tinha. E aí, claro, rolou todo o processo da escravidão no Brasil, o período, até nós chegarmos naquela questão da Princesa Isabel. Ela foi pressionada pelos ingleses, fazendo um breve resumo, ela foi pressionada a assinar a Lei Áurea. Sim. Certo? Ela não fez de bondade. Existem várias discussões em relação a essa questão que eu estou te dizendo, tá? Porque existem também as divergências entre os historiadores também, mas eu estou colocando um pouquinho aqui para você o meu ponto de vista, porque eu acredito que realmente porque a história ela foi contada por alguém, né? Então, de repente, foi a versão de alguém. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Em aceitar aquela versão, porque é tudo muito glamourizado, né? Muito romantizado. Romantizado, romantizado. O cara, Dom Pedro foi lá, ergueu a espada, os Erguiduno, o cavalo assim. se inclinou. Aí que vem um lance, Lopes, da interpretação. A gente lê a história, entender nossa história, mas desculpa o termo chucro, mas entender o lado cru da história, a real mesmo. Nu e crua, Nu e crua, sem dó. Desculpa falar dessa forma. Mas aí eu consegui entender, pô, a Isabel não foi uma santa, como os livros de história traz pra gente. Ela foi pressionada. A Inglaterra queria expandir o seu mercado. Eles não tinham mais consumidores, eles tinham que procurar novos lugares, novos horizontes. E aí a Princesa Isabel, sem ter saída, assinou. Beleza, vamos assinar aqui. Foi um processo, né? Nós tivemos 3 leis, falo muito dessas leis e gosto de explicar que nós tivemos a lei do sexagenário, Sim. certo? Tivemos a lei do ventre livre. Sim. E nós tivemos a tal lei área que segregou de vez a parada, encerrou ali. Só que existe um outro ponto, Lopes, nesse processo, que aí até muitos historiadores falam sobre isso. Os escravos que ficaram livres a partir daquele momento, que foram escravos a vida inteira, não sabiam o que ia fazer com a sua liberdade. Não sabiam. Voltaram a trabalhar... Um passarinho que saiu da gaiola e sem saber voar. Entendeu? Então, assim, os caras pensaram na época, vamos tentar raciocinar da forma como eles pensaram naquele momento. Cara, o que eu vou fazer na minha vida? Eu trabalhei a vida inteira pro meu senhor, não sei fazer outra coisa na minha vida, vou voltar a trabalhar pro meu senhor. E os primeiros escravos que queriam a sua liberdade foram para os morros, que é onde que surgiu as favelas, que nós construímos, nós conhecemos atualmente. Só que nós temos uma questão, aí eu vou entrar naquele ponto da diversidade agora, tá? Nós temos o ponto hoje da diversidade cultural na nossa sociedade. A divergência social e os conflitos que existem. Tá? Nós temos as grandes favelas, nós temos os grandes centros, existem os conflitos sociais de igualdade, de oportunidade, de busca de oportunidade. Então nós temos muito isso. Isso hoje em dia está muito forte. Mas da onde que surgiu isso? Foi de agora? Não, foi um processo histórico que chegou até aqui. Não foi do dia para a noite.
Aí eu volto naquele ponto que eu estava falando para você, Lopes. A gente buscar entender esse processo para chegar até aqui e falar, opa, peraí, será que a gente está no caminho certo ou no caminho errado? Entendeu? Então a história traz essa informação para mim. Respostas, Lopes. Sim. Respostas para o que nós estamos vivendo agora, socialmente, para os conflitos. E aí entra a questão que é importante, o debate. Nós temos que ter esses debates. Adorei, obrigado mais uma vez por dar a oportunidade de estar aqui, a gente falando disso. De nós temos esses debates, nós podemos construir uma sociedade melhor e realmente fazer essa sociedade democrática que nós tanto sonhamos há tantos anos. Um pouquinho mais solitária e igualitária, inclusive, e fraterna, né? Porque somos todos irmãos no frigir dos ovos. Exatamente. Ontem, Wellington, na internet, uns recortezinhos, mas é a publicação de uma das pessoas que eu acho que são minha amiga, que ela é minha amiga lá no Face, né? E eu não sei exatamente, foi um programa, acho que foi 2021, alguma coisa assim. Um ator e uma personagem negra, ele era meio que apresentador, ele é branco, e uma negra. Aí pediu para as crianças, né, na sua maioria negras, a dizerem frases ofensivas àquela personagem negra ali. Olha, cara. Frases absurdas. Ah, teu cabelo é isso, você é feia, você é isso, você é aquilo, né? E aí a ideia é que a gente não nasce racista, a gente não nasce sexista. A criança não quer saber se o cara é gay, se a pessoa é gay, se o cara é japonês. Eu não distingo isso. Não distingo isso. Aí as crianças não conseguiram ele passou um texto, né, com essas, né, a criança teria que dialogar com essa personagem negra. As crianças não conseguiram. Muitas falam, pô, eu não consigo falar isso. Não dá. É pura, e aí outra chorou, falou, eu vivo isso, cara. Negócio louco, né? Então, a gente desenvolve isso. Por que a gente desenvolve? De onde que vem isso aí? Então é a natureza má que tem dentro do nosso coração que acaba provocando isso. O que um cidadão tem de melhor que o outro? O Enéas costumava dizer, ou dizia, né, que a única diferença entre o gari e o astrofísico é o nível de informação. O astrofísico recebeu mais informação que o gari, mas o gari é tão importante quanto o astrofísico. Aí, voltando nesse filminho aí, as frases que foram ditas saíram de bocas de pessoas comuns na internet. Olha só, tá vendo? Né? E eu queria, então, me aprofundar um pouquinho mais, já que a gente não nasce racista, e mais no cerne da questão. Por que é isso? É claro que a gente sabe que é histórico. Desde que Adão e Eva saiu lá do paraíso, já começou isso, começou essa divisão, essa separação. Com perdão da palavra, essa contaminação. Esse veneno que é induzido aqui, ó. Sim. Se eu falar para você assim, Lopes, esse copo aqui não é bom. E eu vou criando essa ideia na sua cabeça, eu vou construindo para você entender que isso aqui não é bom. Sim. E você cria um conceito. Olha, isso aqui não é bom, mas por que não é bom? Porque alguém disse para você que não é bom. Só que você não tem um conhecimento para distinguir o porquê é ou não. Sim. Então eu acho que compra uma ideia e reproduz. Segundo Rui Barbosa, e reproduz. Uma mentira dita por 1000 vezes torna-se verdade. Torna-se uma verdade. Né? O que é verdade? Tudo muito relativo, né, cara? Né? Porque as leis são criadas por pessoas, por a gente homens. tem que trazer, Lopes, o lado bom. O Brasil tem uma coisa, cara, que nenhum outro país eu vejo. Eu costumo falar isso muito em todos os lugares onde eu estou. Na rua ou na escola, todos os lugares, Lopes, perdão. O Brasil é o único país que, de uma certa forma, tem todos os povos aqui. Sim. Nós somos ricos. Sim. A diversidade cultural enorme, cara, e a miscigenação nossa é absurda. É absurda. Aqui você tem, né, os portugueses, os espanhóis, os franceses, o italiano, o japonês, chinês, o nordestino, o africano. Cara, tá todo mundo aqui. Sim. Sabe, a gente, bem ou mal, Cláudio, tem conflitos? Tem. Não vou ser hipócrita de dizer que não. Existe divergência? Existe, Lopes. Existe. Mas a gente consegue viver democraticamente, com opiniões diferentes um do outro. Às vezes eu não vou aceitar tudo que você vai me dizer e vice-versa. Mas tem muita coisa que eu falo, caramba, o Lopes tem uma vertente diferente. Ele enxerga na mesma questão. Você enxerga de uma forma que eu não vejo. Nós temos, isso é muito bom. Que nem meu pai falava para mim assim, meu filho,
seria ruim se todos fôssemos iguais, ainda bem que Sim, somos diferentes. claro. Isso é bom, E Cló. viva a diferença Viva. e o respeito e a Muito. tolerância. E a tolerância. A gente tem Claro. que saber que somos diferentes, mas nós podemos aprender um com o outro, crescer um com o outro, Lopes, e evoluir junto. Não, a gente não evolui sozinho, a gente precisa um do outro o tempo inteiro, né? Então isso que é bacana, eu costumo falar muito sobre isso e valorizar isso que nós temos aqui, o nosso povo, a nossa força como um outro povo. Os outros países você vê, e aí eu vou só fazer um ênfase aqui naquela questão do xenofobismo que a gente já tinha conversado, dividir aqui um pouco com o seu público. O que a gente escuta muito dos brasileiros quando vão para fora do Brasil? É o lance da aceitação, cara, é muito difícil. Porque somos latino-americanos. Então aí existe o preconceito. Porque para eles que estão acima da linha do Equador, o que está abaixo não presta. Quem disse isso? Quem afirmou isso? Foi uma ideia preconcebida. Foi construída essa ideia lá em cima, lá, que eles são a soberania do mundo e o que está abaixo, está abaixo. Sim, Nós somos claro, tão bons isso quanto eles. Então a gente tem que começar Cultural. a desconstruir para construir novamente. Olha onde nós chegamos, ô Lopes. Nós temos que desconstruir a nossa mentalidade. Nós brasileiros, muitos anos, cara, se nos sentimos inferiores às outras nações. Não somos. Nós temos o nosso valor como nação. Mas nós temos que entender nossa identidade, entender a nossa cultura, entender a nossa origem como povo, como força, e que nós somos tão quanto importante quanto eles também. Então a gente tem que, volta nesse ponto, desconstruir para construir essa ideia como nação. Né? Então isso que é importante a gente entender. E é claro, entender, aí eu volto naquela questão que me traz essa reflexão até para mim, Wellington, falando, cara, a gente tem que entender, buscar respostas na história. Eu sempre fui nesse ponto, Lopes, eu sempre busquei respostas para mim. Outras características da nossa sociedade traz respostas. A religião, enfim, mas a gente sempre tem que buscar informação. Né? A nossa origem traz para a gente muita coisa importante, historicamente, para a gente ir naquele ponto. Saber o nosso passado e entender a atual situação da nossa sociedade e aonde nós queremos chegar. Tá? Isso eu estou falando aqui de Brasil, né? Fora outras questões históricas do mundo aí que a gente tem para dizer. Desculpa, você ia falar, eu acabei falando muito, eu acabo indo e não paro. Não, mas é isso. Você falou da Europa, ou talvez Estados Unidos. Estados Unidos recebe muita gente, tem muitos brasileiros nos Estados Unidos. Eu acho E lá que... também tem problema hoje, atualmente, né? Eles estão tendo um problema social de imigração. Tá? Então o que acontece? Muitos americanos nato não estão aceitando os imigrantes lá. É outro conflito social. É o que está acontecendo atualmente lá. Sim. E aí o que acontece? É aquela questão, Lopes. Entra naquele ponto de eu não aceito você, Lopes, por causa da cor do seu cabelo. Eu não aceito você por causa da cor dos seus olhos. Eu não aceito você por causa da tua vestimenta. Certo? Sendo que a maior mão de obra que está lá nos Estados Unidos é imigrante. Sim, claro. É imigrante. E eles precisam dessa mão de obra. Mas aí entra o conflito social. Às vezes eu não aceito o Lopes, porque o Lopes... Com perdão, tá, Lopes? É só um exemplo. Eu não aceito o Lopes porque o Lopes é cearense e fala com sotaque. Eu não tenho como tirar o seu sotaque, Lopes. É da tua regionalidade, é da tua cultura, do teu modo de viver. Então os conflitos acontecem por coisas pequenas, cara. Não, você está falando de comportamento, de características. Eu penso que grande parte desse preconceito é com relação a preservar os empregos, talvez, a própria cultura, né? Porque, queira, quer não, o mundo está sofrendo uma mudança, assim, nesse momento, né? As crises humanitárias que tiram muita gente da Síria, do Afeganistão, daqueles países que vivem em conflitos, vivem em guerra civil, guerras ativas no mundo, a gente acha que é só aí a guerra da Rússia, Da né? Rússia e da Ucrânia não é, tem Da muitas Ucrânia, outras. tem aí o Israel contra o Hamas, né? São duas que a gente, né, o foco está ali, mas quantas guerras civis? A Síria está em guerra, tem guerra civil. Então, por causa dessa guerra civil, fragiliza-se muito o povo, e esse povo tem que ir para algum lugar, tem que sobreviver. Então, a necessidade extrema faz com que o ser humano se mova. Se mova, não tenha dúvida. Nós estamos tendo muita haitiana aqui no Brasil. Porque aí você começa a ver, um exemplo, tá? Tá imigrando muito haitiano pro Brasil. Opa, peraí. Por que esse povo tá vindo para cá? É a primeira luzinha que vai acender na sua cabeça.
Não é à toa, ô Sim, Lopes. claro que não. Aí você vai ver a fonte do problema, aí vem nesse ponto que você está falando. Ô, o Sim, bicho tá pegando lá, os claro. caras têm que Você tem que sair, sobreviver. Aí você tem filho, você tem família, não sei o Sim. quê. A gente não pode generalizar, né? A gente tem muito costume de generalizar. A gente tem que entender a origem do problema, entendeu? E o porquê que esse povo tá tentando se refugiar, cara. Sim. E aí quando você vai ver o que tá acontecendo lá no quintal do vizinho, aí você fala, nossa, o bicho já tá pegando aqui, não sei o quê, o povo tá querendo sobreviver, viver em paz, em harmonia. Eu vejo dessa forma. Eu sempre eu falo muito isso, Lopes, eu sou muito suspeito para falar, porque eu gosto de tentar enxergar um lado histórico do processo social. Porque, cara, toda a nossa sociedade, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, sempre se locomoveu por alguma situação. Conflito, política, guerra, ideologia. Sim. Puxa pela história, você vai falar, pô, faz sentido. E liga uma peça na outra. Você vai falar, pô, faz sentido, cara. Entendeu? E a mesma coisa está acontecendo agora que você acabou falando. A gente fala, as pessoas, com perdão da palavra, tá? As pessoas que estão, assim, na correria, eu gosto de falar dessa forma. A maior guerra que se associa hoje, que você busca na internet ou na televisão, é Rússia e Ucrânia. Gente, tem mais guerras do que isso. Tem Sim. muito mais conflito. Sim. Não é só nos países altos, nos baixos está tendo muita pancadaria, mas cada um por um motivo diferente. Eu sou muito questionado por isso. Professor, por que tá tendo conflito, por exemplo, a gente tem que entender o contexto. Vamos procurar por esse caminho. O que está acontecendo ali com aquele povo? Culturalmente, politicamente e economicamente. Porque os três motivos que geram uma crise num país. Ou é cultural, Sim. ou é politicamente, ou é economicamente, Lopes. Não tem outro caminho, cara. Sim. Entendeu? Gera muito conflito. Se não está gerando renda naquele país, se o país está passando por uma crise, olha o que estava acontecendo com a Venezuela até pouco tempo atrás. Faltando produto nas prateleiras, não sei o quê, então eles estavam com medo que isso acontecesse aqui. Opa, tá tendo crise na Venezuela? Tá aqui do lado, vai acontecer aqui no Brasil? A gente já fica meio assim. Você entendeu? E graças a Deus não aconteceu essa crise que estava acontecendo na Venezuela aqui no Brasil. Mas existe todo um processo nesse país, eu costumo olhar por essas três vertentes, tá? Sim. Politicamente, economicamente e culturalmente. Alguma coisa aí, o mecanismo não tá falhando, tá arranhado ali, o negócio não tá dando certo, tá tendo uma problemática que vai gerar outros problemas naquele país. Até de fato chegar a crise, desestruturar e quebrar tudo, por exemplo. Sim. Entendeu? Eu acho que eu vejo por isso. Se você quiser fazer um ênfase e discordar, fica à vontade. Eu acho que é essa o grande ênfase, Lopes, até é a gente dar aquela cutucadinha na ferida para a gente entender. E aí vem essa questão da gente construir a ideia, a opinião, formar a mentalidade da nossa garotada jovem que está hoje em dia, até formar a mentalidade do pessoal que não tem a mentalidade formada ainda. Sim. Tem só uma opinião reprodutora, fala porque ouviu, ou porque disse, ou porque viu na internet. Sim. E de fato ter uma opinião sobre. Não a opinião, é o conhecimento de fato, né? Não é nem a questão só da opinião. É a gente ter Conhecer, claro. Nós conhecer, temos tantas saber. fontes de pesquisa, o Google é a principal delas, né? É o carro-chefe. Checa várias fontes, né? Isso é verdade, não é? Tem fatos e fakes aí. Então é tão simples. E em cima disso, o Lopes, construir o quê? Nossa sabedoria, nosso conhecimento, que todos nós, acho que essa é a grande proposta, assim. Eu como professor, o meu maior ganho, falo muito isso assim, falo isso em casa, o maior ganho é a gente construir pessoas com conhecimento. Porque se nós temos conhecimento, o Lopes, eu acho que é o maior presente. A probabilidade da gente ser manipulado é muito menor. Muito se a gente menor. pra gente ser massa de manobra, vai ser A gente mais nunca complicado. vai ser massa de manobra se a gente saber, a gente conseguir Exatamente. ter essa oportunidade desse diálogo que você está proporcionando, da voz, é o que você está fazendo, da voz para nós, para que a gente possa discutir. É o melhor caminho? Não é? Será que... Vamos pensar direito? Né? Então, acho que é isso. Tá? Eu vou voltar só um pouquinho num tema que você falou. Sim. Você falou povo brasileiro. Eu não acho que a gente seja um povo brasileiro ainda. O hino é bonito, brava gente brasileira. Falta muito, né, Lopes? São frases lindíssimas do nosso Teoricamente. hino, né? Teoricamente. Mas no papel não. Aí você falou dos povos que vieram para cá, que provocou, de certa forma, essa miscigenação, né? Sim. Nós somos um país tão aberto às pessoas que vêm de fora, por isso que a gente miscigenou. Você acha que o Japão vai miscigenar como a gente miscigenou? Você acha que a China vai se... Tá certo? Eles têm umas características totalmente diferentes.
né, a gente é um pouco mais diverso, um pouco, mas eles são homogêneos ali, então eles não vão miscigenar, né? Sabe- A gente vem cá, Perdão, abre os braços para os caras, mas mesmo assim, cara, há poucos, né, no século passado, o Rio Grande do Sul queria ser emancipado, separado do Brasil, porque estava branco, alemão, né, aquela Tava coisa tudo toda. lá. Aí, não, só que a gente quer só a gente aqui. É histórico, a gente falou de Hitler, falou de Mussolini, falou de Stalin, né? Hitler queria a raça pura, a raça ariana. Exatamente, Né? E aí cara. ele queria avançar, pegar terras, territórios e eliminava judeus, eliminava né, os eslavos da vida e tudo que não era legal, os negros inclusive e tal. Agora aqui, a gente a gente tem pequenos, não vou falar gueto é uma palavra, pequenos nichos ainda, né? O que o italiano faz? Faz massa, faz pizza. O que o japonês faz? Faz sushi, sashimi e tal, tem a lojinha de lá, tem uma quitanda. Tem até uma questão interessante do japonês, né? Eu procurei entender isso. Como que os japoneses chegaram aqui, cara? Você sabe que quando lá não teve... Depois que acabou a escravidão, os japoneses foram também... Foi o mesmo processo. Fez 100 anos da imigração. Da imigração. Imigração. Eles vieram para cá faz 100 anos. Kasatomaru, que foi o navio que trouxe os caras de lá. Tal, foi a primeira leva de japonês. Eles vieram para cá... Faz pouco mais de 100 anos isso. Principalmente os japoneses mais velhos, os antigos, eles sim. vieram para cá para substituir essa mão de obra que não tinha. Sim. Isso é histórico, cara. Sim. Eles vieram aqui para trabalhar nas lavouras. Isso, entendeu? Exato. Eles vieram para trabalhar nos cafezais. Isso, por isso que é essa característica do Exato, japonês que tem uma quitanda, um negócio. Né? Exatamente, vem daí, tá ligado, entendeu? É a tua história. O povo japonês é um povo que tem que ser reverenciado ou ser admirado mesmo, né? Eu quero fazer uma indagação. Eles saíram, né, desolados da Segunda Guerra. Total. Não, eles, vou te falar uma coisa aqui histórica que eu fui pesquisar e entender. Nagasaki, Hiroshima e Nagasaki. Dia 6 e dia 9 de agosto. Quando caiu a bomba, 45. e se você for ver como tá hoje essas duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, os caras, sim, loucura. Cara, é impressionante como que os caras se levantaram das cinzas e... Povo japonês, é que eu tô falando. É inacreditável, você fala, cara, como que esses caras... Se você pegar uma foto da Segunda Guerra Mundial, da bomba nuclear. Isso. Olha que coisa louca isso. E pegar o que eles são hoje, você fala, como que esses caras viraram essa potência? Eles têm uma coisa que nós não temos. A tradição é muito forte. Sim. A cultura o respeito. Forte. Sim, mas é um povo unido. O japonês é um povo, é o povo japonês. A gente não pode considerar um povo brasileiro. O que é brasileiro? Tá tudo misturado, cara. Então, talvez a gente se transforme em povo daqui 500 anos. A gente precisa de mais, a gente tem 524. A gente precisa de mais uns 500. Vou arredondar mais 500. Aí vai misturar tudo. Aí vai ser uma coisa boa, vai ser uma M, vai ser uma B. É isso bosta. mesmo. Eu vejo assim, Lopes, eu sei que tem, eu volto a falar nesse ponto, tem muita coisa para melhorar, tem, cara. E a gente não é o melhor exemplo do mundo, não é. Tem todas essas questões. Não é. A gente nunca tem seremos. nós tem todas Desculpa. Não. Vai demorar para a gente ser. Vai demorar. Hoje não é, não. A gente tem todas essas questões que construíram a nossa história, chegamos até aqui, e a gente precisa parar para pensar. Analisar, e aí? O que deu certo? O brasileiro tem uma coisa, eu estava discutindo isso ontem. No trabalho. A gente sempre teve uma coisa de aceitar tudo muito tranquilo. Dar um jeitinho, tal, aceitar tudo maravilhosamente. Não é assim lá fora. Eu escuto muita gente, eu saí daqui, fui pro Japão, eu fui pra China. Chega lá, você sente o baque. Eu sei. Então, aí, do embate, Então, é até temerário falar isso, porque meio que quase que uma aceitação do complexo de vira-latas que de repente a gente tem, mas é muito em função dessa mistureba toda que tem aqui, cara. Se houver uma guerra, primeiro que nem vai haver guerra, né? Que cada um está defendendo os seus interesses, cara. Então, sim. aqui a segregação, existe uma segregação velada, mas está aqui, tá? Né? O cidadão vai querer preservar naturalmente, é como quase que um animal. Né? Eu tenho 2 cachorros na minha casa. Se eu jogar um osso lá, você acha que um vai querer dividir com... vamos cá. Vamos aqui dividir legal. Não vai dividir, cara. Então, é quase que uma coisa animalesca mesmo, né? De preservação da sua própria, do seu próprio nicho ali, da tua própria vida ali. Então, dane-se a sociedade, cara. Dane-se. É bem isso mesmo. Tem essa questão mesmo. Quando a discriminação cria espaços sociais de separação cultural,
social, política e jurídica, zonas exclusivas para brancos e negros, chamando de segregação, como no caso do apartheid na África do Sul, e as separações legais que existiam nos Estados Unidos antes das lutas pelos direitos civis. Eles colocaram a década errada aqui, o século errado, que está colocando tranquilo. 1960, mas é 1800, guerra civil, tal, aquelas coisas todas lá, Sim, né? sim. Mas é isso, então é cultural mesmo. Essa questão, perdão de te interromper, eu esqueci o nome do amigo que me apresentou para você, que trabalhava na cozinha. Agradeço ele aí. Tá, o Daniel, pô. Daniel, obrigado. Daniel que me Dá uma alô pra chamou, você. que me Obrigado, deu a viu, luz. Dani? Tá. O Daniel, quando a gente se conheceu, e ele tinha muito interesse em saber sobre apartheid, é um assunto que eu domino legal, assim, Sim. e eu gosto, me aprofundei bastante. Eu falei, Daniel, você não sabe o que foi apartheid? A gente conversando naturalmente, você não sabe? Eu não sei. Eu falei, cara, o apartheid foi um regime monstro nos Estados Unidos. Ele segregou as pessoas, literalmente. É mais conhecido Você na tinha- África do Sul. Nelson Mandela ficou preso Isso, durante 500 mas mil teve anos. uma força muito grande lá. E eu falei, pô, não, o apartheid, eu me aprofundei naquela questão forte ali da questão do metrô, aquelas imagens que, tipo, Sim. tinha banco para pessoa negra e Negra e branca. branca, né? Entendeu? Existe o conflito, cara, entre as pessoas, essa segregação entre pessoas negras e brancas. Hoje, depois eu vou entrar naquela questão do. Mas vamos por partes, pra gente não se atropelar. A questão da cota, tá? Cota. Questão da cota. Mas é Uau. assim, ô Lopes, Você é contra a cota. eu Cotas raciais. era a favor, eu pensava antes, mas quando eu fiz a pedagogia, eu tive uma professora, Priscila, maravilhosa, historiadora também, mora aqui em São Sebastião, e ela me fez uma indagação que ela me botou em xeque, cara, e aquilo ali me fez refletir sobre o que eu acreditava, o que eu pensava. Ela acredita na educação pública de qualidade. Sim. Se você tem um ensino Até aí tá público, tudo certo. tá, Isso. de qualidade para todos, para que cota? Sendo que você está nivelando o conhecimento de todos no mesmo nível, na mesma qualidade. É Ponto. isso. Ela matou aí ela me matou aí, juro por Deus. Ela Sim. me matou aí, eu falei, caraca. Então, mas Ela não está errada no ponto Não, dela. ela tá Só corretíssima. Só Só que que a tem cota, eu vejo assim, realmente, se a gente for pegar o lance histórico realmente de exclusão social, de desigualdade, de oportunidades, a cota meio que vai tentar, de uma certa forma, igualar. A gente não pode ser hipócrita de falar sobre isso, sem medo de ser feliz. A gente tem que falar abertamente e falar o que a gente... Aí eu fico pensando, eu entro em um conflito comigo mesmo. Cara, será que a cota realmente... Meu ponto é esse, tá, Lopes? Meu ponto de vista. Será que a cota realmente é necessária, é essencial para igualar essa diferença social que existe numa sociedade? Ou o caminho é a gente investir pesado, forte no ensino público? Para resolver esse problema aí de igualar essa esfera. Entendeu? Então a gente tem que entender o que rola. Qual que é a função da cota, certo? Qual que é o propósito? É esse? O objetivo é esse? a cota Beleza. é um programa Entendeu? social, né? É quase que uma reparação de um erro histórico. Esse isso, é o problema. é isso, quase que Lopes. uma meia-culpa, né? A gente fez merda pra caramba, não expressamos vou, os eu caras, errei aqui, e desculpa, agora, vou corrigir ali, entendeu? Mas qualquer projeto, qualquer programa social, você não critica a Bolsa Família, depois muda de nome e continua dando do mesmo jeito. Né? Exatamente. Só que tanto as Exatamente. cotas quanto os programas sociais deveriam ser temporários, não deveria ser permanente. Aí Só entra- qual que é o interesse da classe política hoje de fazer alguma coisa? Né? Nenhum. Na realidade, é um voto quase que de cabresto. As bolsas, né? A Bolsa Família, até cesta básica mesmo, é tudo para poder manter o pobrinho ali em doses Na homeopáticas. rédea, na rédea. O cara é vagabundo, não quer trabalhar porque recebe R$600. Exatamente. Mas qual é a possibilidade que ele teve até aquele momento? Aí sim, então dá a bolsa De pro fato, cara. de É fato, quase que né? uma bolsa mesmo, né? Bolsa pro um cara. auxílio, é um pro cara, auxílio, não, eu né? vou te dar bolsa, mas eu quero que teus filhos, pelo menos os filhos, né? Ele não vai estudar mais, o cara já tá velho, mas ele pode até estudar também. Né? Então aí você estuda por um período, né? Aí depois disso você se vira, a gente... A grande reflexão que traz é isso que você está falando, eu estou achando maravilhoso. E me faz refletir sobre muitas coisas que eu já escutei. Minha professora falava o seguinte: o Brasil tem que parar com essa questão de política assistencialista. Não é esse o caminho para resolver o problema social. Porém, isso é o que segura a bronca de muita gente aí e gera outros pensamentos de
Por exemplo, porque é o que você acabou de falar. Pô, o cara não quer trabalhar, o cara recebe ali, um exemplo, tá, Lopes? Eu vou falar a grosso modo, sem medo de ser feliz. Ah, o cara recebe ali um auxílio gás, o cara recebe ali um auxílio maternidade. Criam-se vários nomes, mas isso não passa simplesmente de uma política assistencialista. A pergunta que fica é, esse é o caminho para resolver o problema daquele cidadão? Aí a gente volta no princípio, lá na fonte. Aí que faz a gente parar para dar uma analisada e refletir. Será que o caminho não é de fato investir no ensino público forte, de qualidade? caminho, Saúde pública de claro. qualidade? Segurança pública de qualidade? Para que de fato a gente construa essa sociedade de fato? A primeira porta é a porta da educação. Todas as outras Essa serão vai abrir as abertas. outras. Vai abrir as outras, Vai abrir claro. as outras. A transformação só virá pela educação. Mas que interesse? Nós temos uma classe política ruim que nasceu do povo. Então, em contrapartida, o povo também é ruim, cara. Nós somos, Sim, né? aí tipo fica assim no Se final. o político é ruim, ele nasceu da sociedade. A reflexão A sociedade que é ruim. eu fico pensando o seguinte, a reflexão que traz no final é o seguinte, se chegamos a esse ponto, do jeito que tá bom. Vamos fazer, desculpa a expressão, vou falar um exemplo histórico, vamos fazer a política café com leite, que é histórico, né? Minas e São Paulo, e tá maravilhoso. Só isso basta para resolver o problema do conflito social? Fazer aquela política, a política do apadrinhamento? Sim. Tá, beleza. É isso. Só que assim, não é nesse ponto que eu quero ir só chegar. Então, assim, a gente tem vários problemas hoje que eu vejo, por exemplo, eu não vejo outro caminho, assim, se a gente, de sinceridade, Lopes, falando para você, tá? Eu não vejo outro caminho para a nossa sociedade crescer, buscar oportunidades, se não for por meio do conhecimento, cara. É ele que vai te abrir. Meio do conhecimento, ele vai te educação, abrir, é a primeira porta. ele vai te abrir portas, tá? Então, quero deixar essa mensagem aqui, pode falar ali para eles. Claro, a câmera é sua, O jovem, exclusivíssima. eu vim de família humilde também, vim do zerão, pessoal. Falei muito isso, tive a oportunidade de conversar muito eu e o Daniel sobre isso. Nós, jovens, eu tô com 35 anos hoje, vim do zerão e acreditando num sonho, num propósito, em ser professor e transformar vidas. Então, assim, a gente tem que acreditar que quem vem do zero, que trabalha honestamente todo dia, se mata todo dia para querer chegar em algum lugar, se tornar alguém na sociedade, não tem outro caminho para a gente. Tem um caminho correto, caminho honesto, caminho certo. E o que vai abrir as portas para a gente é o ensino, é a educação, para que a gente consiga de fato somar, para a gente ser o jovem no futuro, para vir somar com a sociedade, tá? Somar no sentido de acreditar que a gente possa fazer alguma coisa para transformar. E como já dizia meu velho mestre, professor Raimundo, que está aposentado hoje, que foi a minha inspiração, se a gente transformar uma cabecinha, a gente já está fazendo a diferença de muita gente na nossa sociedade. Claro. Eu acho que o caminho está por aí, galera. Sim. Acho que esse é o caminho que a gente tem que buscar. É o ensino, é a educação. Daqui a pouco a gente sai de cena, entra nossos filhos, as novas gerações, né, Lopes? Sim. É assim que acaba naturalmente as coisas acontecendo, mas a gente deixa uma história, a gente acaba deixando um caminho, um legado para se seguir. De tantas coisas que a gente vê e quer tentar mudar ou melhorar, mas eu acho que o conhecimento é a porta para a gente aprender mais, evoluir mais e tentar de alguma forma aí contribuir, né, para a nossa sociedade. Sim, e o conhecimento ele pode vir de qualquer fonte, né? Tá aí, você tem o mundo à sua mão hoje, né? Wikipédia, Google. Tá, né? aí, cara. Tá aí, é só pesquisar, pô. Né? Esse conhecimento te trará à luz, né? Porque de repente você age daquele jeito, de uma forma até ignorante. Estou falando aqui para as pessoas humildes, não estou falando para outras pessoas que geral, né? De repente já se formaram, de repente até tem uma formação de nível superior, inclusive, mas está com aquela ideia ainda, fechada ainda. Travado, então, né? Tá travado, vive numa ilha. Né? Tá travado. Tá travado. Então destravar, é legal, galera. a gente tem que abrir um pouco o foco e ver quais são as circunstâncias, o que é isso, o que é aquilo. Aí fica. É bonito falar direita, esquerda, socialismo, não sei o que lá, capitalismo. É um assunto que dá até pra gente conversar futuramente, mas fica uma coisa muito romântica mesmo e fla-flu, né? Eu sou Flamengo, tu é Fluminense. Então vamos brigar aqui, contenda. Eu acho que a gente tem que ser meio rasa, de uma maneira rasa. Desculpa falar assim, mas a gente tem que falar de fato as coisas que a gente precisa dizer para nossa sociedade. Desculpa falar, a gente tem que falar grosso modo, vamos falar grosso modo, vamos botar o famoso pingo no i, né, Lopes? Sim. Vamos botar o pingo no i, sem medo de ser feliz. E falar dessas coisas que são importantes.
Falar dessa desigualdade, que Sim. ela é existente, a gente não pode fechar os olhos para os Não, problemas. claro, tá aí. Ela É evidente, gente. Isso. É evidente a parada. Ela é estrutural, né? É a desigualdade, é a pobreza, é a falta de Estrutural. oportunidade, é o desemprego. Entendeu? Como que a gente... Olha a situação que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Temos que discutir isso, temos que partir de algum princípio, certo? Tá. Tentar entender todas essas problemáticas e tentar buscar soluções. E não, tipo, tampar, falar, não, depois eu Mas resolvo, deixa... Enfim. É uma série de circunstâncias, mas fechando a questão da cota, né? As cotas são para reparação, uma reparação meio que para Corrigir um erro. igualar, porque tem cidadão que está muito lá na frente, é como se fosse uma corrida de, sei lá, uma maratona. Aí você bota o cara que está líder, o cara que é bambambam, que é o top Isso. ali, ele vai estar muito à frente. É mérito dele, ele se preparou tudo. Mas será que o outro teve condições também de se preparar? Então, é meio que você colocar, diminuir essa diferença. Por isso que são as cotas. Exatamente. Você falou, você foi aí. Isso é interessante. Porque aí... É colocar como igual. Isso. Igual. Essa é a igualdade. Igual não. Igual tem assim, outra palavra. Desculpa, não sei se é essa palavra correta. Iguais a gente não tem. Como igual é que é, no João? sentido de equilibrar, vai. Equidade. Equidade. Com as mesmas... propiciar as mesmas condições para todo mundo. Né? Sim. Ou mais próximas ali. Parece um negócio meio estranho isso aí. Dá até... Mas eu fico... Eu tenho eu gosto a gente pode ser mal interpretado e sempre. É um negócio louco pra caramba. Né? É equidade, né? Existe uma coisa... Tem uma coisa que eu falo assim, ó. Eu vim do ensino público, ô Lopes. Sim. Vim da escola pública, normal. Estudei e tem uma outra problemática que eu vou compartilhar aqui, tá? O aluno da escola pública, ele se forma para poder... Ele termina o ensino público e vai para o particular. O particular, ele termina o estudo e vai estudar na universidade pública para conseguir os cargos públicos. Sim. São os cargos que dão maiores aí... base, né? Um equilíbrio aí para a vida. Eu me formei na pedagogia, vou compartilhar um particular com o meu melhor amigo, hoje também professor, Wesley. Um abraço. E o Wesley, a gente tinha muito esses debates entre eu e o Wesley, cara. Eu falava assim, eu chamo ele carinhosamente de negão. Eu falava, negão, cara, a gente é igual. Eu sempre falava isso pro Macuco. Falava, a gente é igual, cara, a gente tem as mesmas condições de bater. Eu tinha sempre esse pensamento comigo, de bater de igual para igual com o aluno que vem do particular, cara. Sim. Tudo bem que o cara é bem mais preparado, ele é bem mais treinado do que o aluno do particular, o ensino dele. Mas uma coisa que meu grande mestre nunca deixava de dizer, ele dava aula no público e no particular. Ele falava bem assim na sala de aula, ó, a aula que eu dou aqui para vocês é a mesma que eu dou para eles lá, aprende quem quer. E aí isso foi batendo na minha cabeça, forte. Falei, pô, faz sentido. Então se ele tá aprendendo lá, eu tô aprendendo com o mesmo mestre, que eu tenho esse carinho por ele, porque foi um mestre para mim. Partindo do mestre, partindo do educador, se eu não tenho dúvida se eu tô que seja aprendendo dessa com o forma. mesmo, então eu posso ter, mesmo vindo da favela, mesmo vindo da comunidade, eu, Wellington, pensei, cara, eu posso tentar pelo menos me igualar. Existe a diferença, Lopes, não vou dizer, existe a diferença entre eu e a pessoa mais abastarda, tá? Que existe a diferença social. Tá? Existe isso que dá um desequilíbrio. E aí vem aquela questão da cota, para tentar corrigir esse erro histórico. É a mesma coisa a FUNAI, que proporciona ali o auxílio para o indígena. Ele está tentando corrigir um erro histórico. A pergunta que fica é, será que é o caminho correto? Será que a gente está agindo certo? Sim, Será que é a melhor decisão? Vai haver reflexões sobre isso também. Claro, mas poderia, se isso fosse bem utilizado, estou dizendo pelas pessoas que recebem, inclusive, de repente seria um ponto de inflexão, seria um momento de transformação, seria aquele vértice que a gente vai mudar agora. Eu estou indo para esse caminho, agora eu vou derivar, vou para outro lugar, porque você está recebendo a oportunidade ali, você está tendo ali uma oportunidade de entrar de uma maneira mais fácil, não só na universidade ou na escola de uma maneira geral, mas nos concursos públicos também. Exato. Vai chegar uma época que isso não vai precisar. A ideia é que se não precise disso mais. Exatamente. Né? Agora, a gente fala de meritocracia, uma palavra bonita pra caramba. Meritocracia e tal. Eu tô aqui porque eu trabalhei, porque eu fiz isso. Né? Beleza, show de bola. Mas será que todas as pessoas tiveram a mesma oportunidade? Eu falo de a régua mesmo, o ponto de partida. É a ideia do maratona mesmo. Será que o ponto de partida é o mesmo? Não é. Na São Silvestre é legal. O pelotão, só pra você ter uma ideia, né? O pelotão de elite, eles saem na frente, cara.
Para não dar aquela muvuca, porque o povo gosta de suvaqueira, ziriguetum. Não é, cara. Igual, cara. Mas o cara então, como. mas é quase que uma aceitação do negócio, da separação, cara. Não é. Porque A ele gente sabe tem que o que cara... ser, né? Mas se o Não cara é. for... Aí há a possibilidade do cara que saiu lá no pelotão do suvaqueira ganhar, né, ser tão preparado, porque descobriram o cara lá, que ninguém sabia, mas pode ser descoberto ali e ganhar do pelotão da frente, Sim, cara. claro, Né? claro. Mas é isso. Então, o ponto de partida não é mesmo. Então, não há o que é. se falar de Não meritocracia, tem cara. como. Então, resumindo, fechando essa questão de cotas, eu sou favorável por causa dessa situação. Sim, né? sim. E eu sou favorável que acabe, que termine a cota. Agora, eu não sou Eu contra. quero te aproveitar e falar uma questão complementar. Eu estou totalmente de acordo com você. Eu sou do ponto de vista de falar, cara, não precisava de cota. Wellington, meu pensamento. Precisava de cota. Precisava, a gente tem direito igual. Mas nesse ponto, nessa contrapartida que você está dizendo, é fato. Claro. O cara ali, cara, se ele não tiver não vai dar. Não vai. Não vai dar, então, cara. Tem uma Entendeu? imagem linda de equidade. Você falou de igualdade, de equidade. Aí tem um muro, né? Aí tem um cara grande. O cara grande, ele consegue olhar pro muro sem apoio, sem nada. Então não foi dado nada a ele. Aí tem um cara médio. Aí foi dado um banquinho melhorzinho para ele olhar também. E o cara baixinho assim, deram um banco desse tamanho. Eu sei essa imagem. Essa imagem é perfeita. Essa imagem cara. representa. Então, é da equidade. O cara, o grande lá, eu não recebi nada, vai reclamar porque não recebeu nada? Né? É transformar a sociedade para que seja boa para todo mundo. Para aqueles três. Pros três. Então, o baixinho recebeu coisa pra caramba, mano. Né? E o grandão não recebeu nada. Ele podia reclamar. Agora imagina, pensa se os três tivessem o mesmo banco. Sim. Vamos fazer... Igualdade é o mesmo banco. Entendeu? Entendeu. Se os três têm o mesmo banco. Isso, pode ser o médio, isso, exatamente. Tanto faz se é o pequeno, se é o médio ou se é o grande. Mas é a Perfeitamente. mesma para os três. Eu acho que essa questão a gente fechou, cara. Entendeu? Né? Só alegria. Lopes. Quanto tempo aí, João? 46. Meu Deus, olha, eu tô quase que precisão Tá suíça, cara. Eu agradeço mais uma vez aí pelo convite. Eu citei no briefingzinho que a gente fez, ou até antes, a gente conversa pra caramba, você fala pra caramba, aí eu falei de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco viveu no século XIX, ele era tudo, ele era político, era diplomata, era escritor. Intelectual e era um abolicionista, né? Então ele escreveu em 1860, 62, um livro, ele demorou um pouco para escrever, ele acho que nem terminou, inclusive, está meio em aberto ali. A escravidão. Então, ele tem uma linguagem um pouco rebuscada, que talvez da época a gente acabou perdendo um pouco. Para ler tem que ter um dicionário assim do lado, né? Mas o texto é tão contemporâneo, é tão atual, né? Então ele fala sobre tudo isso daí, sobre o homem escravizar outro homem, como é que era possível isso, as condições indignas que eram dadas aos escravos. Então era um abolicionista ferrenho, né? Aí a escravidão, é uma frase dele, né? A escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional no Brasil. Interessante, né? Realmente esse nobre homem nem imaginava que sentenciaria algo que ainda se repetiria 100 anos após a sua morte, cara. Então é muito contemporâneo o que ele narra lá. E você vê... Porque a escravidão ali, né, legal, entre aspas, instituída, instalada, ela acabou. A princesa Isabel foi lá, acabou com isso. Mas ela continua, é estrutural isso, cara. O português vai continuar sendo português, o italiano vai continuar sendo italiano, o japonês continuar sendo italiano, e o escravo vai continuar sendo escravo, por muito tempo ainda. E o escravo, com perdão da palavra, até falei isso para você antes da gente estar aqui hoje na gravação, o escravo ele mudou o nome de escravo para trabalhador. Para trabalhador. Nós somos o regime CLT, nós somos fruto da libertação dos escravos. Sim. Então o que Nabuco disse lá 100 anos atrás, se faz refletir o que é agora. Faz refletir o que é agora. Nós ainda estamos num regime que nós não estamos de fato livres. Nós estamos à mercê, nós somos trabalhadores, assalariados, dependemos desse assalariamento para sobreviver e não passa de ser nada mais, nada menos que o que era lá atrás. De uma certa forma ele fala sobre isso né? também, né?
Eu não sei se eu falei da escravidão na época de Jesus, né? Depois a gente vai falar. E às vezes eu lembro de uma coisa, aí acabo esquecendo e depois a gente sim. vai. Mas na época de Jesus, vou falar alguma coisa aqui. Quer ver? A escravidão era parte da realidade no tempo de Jesus. Eu gosto sempre de citar Jesus. Muitas pessoas acham que Jesus nem existiu, né? Talvez seja um mito. Tem muita tal. gente que Mas o acredita. conceito, a ideia, se é que ele foi criado ou não, ela é extremamente interessante, né? Porque quase ninguém na história assim, criticou ou condenou Jesus, né? Inclusive Joaquim Nabuco também não condenou, não. Né? Porque lá, a escravidão era parte da realidade no tempo de Jesus. Os apóstolos exortavam os escravos a serem, né, como exemplos de trabalho e dedicação, mas também avisavam os senhores a tratar os escravos com respeito e dignidade. Né? Sim. Mas de qualquer forma é uma escravidão, né? É uma escravidão, Lopes, é uma escravidão. Fazendo um complemento do que você está dizendo, né? Do tempo de Jesus Cristo, historicamente falando, vamos citar Noé. Noé foi mandado por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito. Sim, sim. O povo ficou escravizado pelo faraó. Então, sabe? Então, Noé ou é Moisés? Perdão, Moisés. Moisés Então imagina, ele foi Deus instruiu ele, orientou, né? Tem a passagem bíblica. Vamos buscar o ponto do conhecimento e o ponto histórico. Sim. Ele foi lá para fazer o quê? Aí ele tinha uma missão, libertar o povo da escravidão das mãos do faraó. Do faraó, perfeito. E a escravidão, aí se você pega no ponto histórico, a escravidão no Egito perpetuou durante séculos, cara. Sim. Séculos. E olha, e a gente até comenta isso na sociedade, né, até hoje. Nossa, olha, não tinha nem a engenharia que tem hoje, né, toda a tecnologia que tem hoje naquele tempo, e a humanidade construiu esses monumentos que fazem parte do patrimônio humano, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, a escravidão, ela sempre teve presente, a palavra escravidão, em várias culturas. No Egito, na Grécia, Sim. entendeu? Na Europa, nos Estados Unidos, só que ela sempre foi um tema muito, não quero nem dizer problemático, assim, ela sempre foi um tema muito duro de se falar. Sim. Por isso que eu acho que muitas vezes a gente não queria dizer, ou falava deixa para depois, ou deixa para lá. Mas a gente tem que entender que a escravidão sempre esteve dentro da sociedade, cara. Ela sempre existiu. E até que ponto ela foi benéfica e ela foi ruim? Né? Ela foi benéfica porque para quem usufruiu dela, vamos dizer assim, dessa forma. Perdão. Em que sentido? Em quem foi beneficiado. A mão trabalhadora que construiu para alguém. Mas quem foi escravizado só perdeu. Sim. Só perdeu. Só perdeu, eu não tenho dúvida. E ontem eu estava ali no Varadouro, um bairro próximo aqui do centro. Eu estava fazendo um trabalho lá com eu e um pedreiro, até um amigo meu. Nós fomos almoçar na padaria. Aí tinha uma feijoadazinha até boa lá. Eu até repeti, eu não costumo repetir, não. Eu como pouco pra caramba, mas a feijoada estava boa, o papo estava bom. Aí tinha um senhorzinho sentado do nosso lado. Acho que ele trabalhando na padaria, o neto dele estava lá e tal. E aí ele, não sei exatamente por que cargas d'água, ele começou a contar um pouco da história de Petrópolis, inclusive da Estrada Real que a gente tem aqui, né? E de tudo. Aí a gente fazendo uma análise, né? A tendência nossa como é que chama? É exaltar tudo isso daí. Tá, a gente está falando de história, né? Mas a gente conta uma história meio que com ostentação, com orgulho do cara. Pô, lá em Petrópolis, no Palácio Real, até lá no Rio de Janeiro mesmo, ali em São Cristóvão, ali, aquela coisa toda. Os caras viviam em situações nababescas. Tudo isso às custas do dinheiro, do ouro do Brasil, do pau-brasil e do trabalho escravo. Então, a gente tem a tendência, né, de, o Elon Musk tem bilhões e bilhões e bilhões. Mas a custa de que esse cara tem isso? Exatamente. Não sei quem tem... Então, na realidade, a nossa característica, a nossa tendência é meio que ser meio que submisso. E aí tem cara que é tão idiota que ele consegue colocar na cabeça das pessoas, de nós pobrinhos, não, você tem que ser isso, né? Até os crentes, os pastores mesmo, não, você tem que ser próspero e tal, o cara vai lá dar o dinheirinho que ele tem para comprar um arroz, um feijão, o outro tá lá sempre, é igual o cachorro que amarra uma linguiça assim, o cachorro fica sempre correndo, ou o cavalo, né? Amarra uma espiga de milho assim, o cavalo acha que vai atingir a espiga de milho e não atinge. E nós aqui embaixo temos a tendência de idolatrar esses caras, de
de elevar, muito pelo contrário. Essas igrejas lá de Minas, pô, quanto ouro, quanto... Mas a base de quanta desgraceira, de quanta morte, de tanto sofrimento, de tanto sangue, quanto que custou aquilo. Então, eu me recuso a entrar nesse funk e ostentação. Não quero, cara. Eu vou te falar uma coisa. Princesa Isabel, talher de ouro, de prata. Que talher de ouro, de prata? Eu como, se eu tô com marmitex, eu dobro a marmitex, eu como do mesmo jeito. Qual que é a diferença de ter um garfo de ouro? Então, essa diferença... Eu entendo a sua... Aí depois você é socialista, comunista, petista, comedor de criancinha. É o que pensam. Eu vou falar. Eu tô bravo, meu. Não, é isso. E tem que estar. E vou falar uma coisa pra ti, cara. É triste essa questão da escravidão. Vou fechar minha fala hoje com você, dando um exemplo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Tá? De exaltar. A gente tem o costume de pegar o Nike, tênis Nike, uma marca mundial conhecida. Funk ostentação. Falar, pô, tem um Nike no pé. Só que você esquece que quem fabricou aquele tênis foi uma criança explorada, escravizada. Exatamente. Então, quando a gente quiser ostentar alguma coisa, a gente tem que ir de encontro com isso. Lembrar a quem fabricou, qual mão que produziu aquilo. Sim. Então, a escravidão, ela vem de várias formas. Tá? Não é só pela cor da nossa pele, não. Até crianças são escravizadas. Isso é uma realidade do Brasil e do mundo, né? Infelizmente. Então, o nosso capitalismo, que é o que nós vivemos, né? Esse sistema democrático capitalista, essa é a reflexão que eu quero finalizar, tem um preço muito alto. A gente ganha de um lado e perde muito pelo outro. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão, assim, de tudo isso que a gente conversou, desde a história da nossa sociedade e até que ponto que isso vale a pena. Até que ponto. Queria fechar com essa reflexão final aí pra Wellington, gente. prazerzão conversar com você. É isso, na verdade, enriquece a mim, enriquece as pessoas, a minha audiência, né? E é isso, é exatamente isso que eu quero, né? Expor ideias aqui, e eu não quero impor ideia para ninguém. Quem sou eu? Eu mal consigo educar minha filha, que já é uma mulher também, ela toma as decisões dela. Mas são pensamentos que eu tenho. E me entristece muito essa divisão mesmo, essa diferença. Como é que eu posso olhar para um cidadão ou para uma cidadã que tem dois braços, duas pernas, um tronco e uma cabeça, e achar que eu sou melhor? Que ela é diferente de mim, ou do contrário também, como é que eu vou olhar, o Elon Musk, ele é melhor que eu, e fica ali, o cara tem isso, tem aquilo, aquele cara lá tem uma limousine, tem uma Mercedes, que se dane ele com a Mercedes dele, o cara tem 1000 pares de sapato, eu só tenho 2 pés. Mas tá feliz da vida. Eu tô feliz, eu tenho uns 2 ou 3 pares de sapato, tudo, e tenho uma catinga também, eu tento fugir do chulé, mas eu tenho o chulé desganhado. Eu não vou precisar mais do que isso, cara. Eu agradeço você, Lopes, mais uma vez, por você permitir ter esse espaço, de você pensar dessa forma, de você abrir o espaço, trazer tantas pessoas bacanas como você traz aqui, de diversos segmentos, diversas áreas, e é muito bacana, a gente precisa de espaço assim, e eu que sou grato de ter vindo aqui, de falar um pouco de história, que é o meu campo, que eu amo de paixão, de compartilhar ideias, de falar de problemas, de falar das problemáticas, da gente ter esse momento, que é raro. Né? Então isso é muito bacana, sou eu que sou grato. Sim, se a gente conseguir despertar, se a gente conseguir despertar nas pessoas essa consciência, né? E a consciência importante, né? É a consciência da finitude, cara. Para que tudo isso? Isso vai acabar. Né? Então, que façamos da melhor maneira possível, que sejamos seres melhores, né? A cada dia. A cada dia até o final, porque isso vai acabar. Né? A gente tem a oportunidade, nós não somos perfeitos, mas nós temos a oportunidade de cada dia tentar ser um pouco melhor do que nós fomos ontem. Sim, claro. Então isso eu acho que é o mais gratificante. Ser um ser humano melhor, como você falou. Ser humano melhor. Não adianta você ter toda a riqueza, mas você está infeliz. Não adianta. Então, ser um escroto, um cara ruim pra caramba. Você vai ser feliz com o que você tem. E eu volto nesse ponto que eu falei, um ponto que eu falei na nossa conversa de hoje, que é assim, o maior presente, Lopes, é o legado que a gente vai deixar para a sociedade. Você como um comunicador, né? Eu como professor, o nosso amigo que está aqui também como um jornalista comunicador também. Então é isso que a gente vai deixar o legado aí para a garotada e para essas gerações, né? Hoje é a geração aqui internet, a geração que
consome muito esse conteúdo, acho que é isso que a gente quer deixar. Consuma a intelectualidade também, consuma a riqueza e inteligência, principalmente dos povos antigos, que tem muito também para nos agregar, nos fortalecer para essa sociedade mais jovem hoje ser a sociedade de amanhã e continuar tentando fazer a diferença aí, que a gente já vem lutando há décadas, né? Nossa sociedade vem há décadas lutando para fazer a diferença na sociedade. Sim. Obrigado, minha audiência. Eu espero todos vocês sempre nas quintas-feiras para discutir temas que impactam positivamente. Curtam, né, o meu canal, compartilhem se acharem adequado, né, fiquem livres e se inscrevam. Quem ainda não se inscreveu no canal, não custa, é só ter ali, né, se inscrever no canal e isso massageará o meu ego. Perfeitamente. Um grande abraço a todos. Wellington. Obrigado, Lopes. Obrigadão, viu? Show. Obrigadão.